Hoje o tema da aula, silêncio, e a importância do silêncio, né, na vida, que é o tema de estar em observação, né? Porque se a gente fala de receber ideias, se a gente fala de receber inspiração, se a gente fala de receber respostas, tudo isso só chega para nós através do silêncio. E o silêncio, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, de observação, de criatividade e de recepção de informação, né, de intuição. Então, o silêncio, quando a gente consegue se acostumar com a ideia de estar em silêncio, de fazer em silêncio, de estar com a gente mesmo em silêncio, é quando a gente começa a realmente se conhecer, a realmente estar em contato, né, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente e com aquilo que a gente está fazendo. Então, o silêncio, ele é uma ferramenta extremamente poderosa e necessária, da qual a gente foi se desconectando, né, ao longo do tempo. Por conta de muitas redes sociais, telefone, televisão, a gente está sempre fazendo, e sendo instigado, né, a estar fazendo e estar nesse piloto automático. Então, todas as ações que a gente faz do dia, né, que são automatizadas para a gente, o elevador, o carro, o celular, que automatizou, né, a ligação, automatizou a memória dos números, automatizou, enfim, tudo, o micro-ondas, tudo isso foi automatizando o processo lento e mais natural, né? É claro que a tecnologia, ela tem todas as suas vantagens e suas necessidades, né, no dia de hoje, mas a gente foi se desconectando desse silêncio, né? A gente foi se desconectando desse observar, desse tédio, desse nada para fazer, desse lugar de só estar em silêncio. E esse lugar de silêncio, ele é um dos pilares do ciclo, né? Então, quando a gente fala de outono, inverno, primavera, verão, quando a gente fala da complementariedade dos ciclos que a gente vai passando, né, para evoluir de maneira espiral, o silêncio, ele é dos pilares, uma das bases. Sem passar pelo silêncio, a gente não consegue construir, porque sem passar pelo silêncio, a gente não tem clareza do que eu vou construir, da onde eu tô indo. E o silêncio, ele é o lugar de encontrar as respostas, de silenciar em confiança, porque dentro do silêncio você precisa confiar que existe uma resposta superior, uma resposta maior, uma recepção de energia e de resposta de fato. Só que essa resposta, esse silenciar, ele tem duas questões, né, que são muito importantes. A primeira delas é as crenças que eu tenho sobre mim, sobre o que eu penso, sobre o que eu sinto e sobre o que eu faço. Então, na hora que eu entro em silêncio, eu vou entrar em contato com os meus pensamentos negativos, destrutivos, autocríticos, com as minhas atitudes, né, autocríticas, destrutivas, tanto comigo quanto com o outro, e com os meus sentires, né? Então, na hora que eu entro em contato com tudo isso, quando eu tô em silêncio, essas emoções, pensamentos e ações, elas podem se transformar numa bola de neve, porque se eu chego ali e vejo que eu fui maldosa, e eu tenho uma crença em cima da maldade, de que isso é horroroso, de que isso é péssimo, de que, meu Deus do céu, eu sou a pior pessoa do mundo, e aí a minha emoção vai estar atrelada a isso, né? E a minha ação vai estar atrelada a isso. Qual vai ser a minha ação? Fugir do silêncio, fugir do meditar, fugir do olhar. Então, quando eu estou falando de silêncio, primeiro, para a gente ter esse acesso a esse silêncio, a gente primeiro precisa ter autocompaixão. A gente precisa ter clareza de que no universo não existe bom e ruim, certo e errado, mal e bom. Existe simplesmente o que é. E quando a gente tem um olhar neutro de que toda a maldade humana está enraizada numa dor, que toda a inveja está enraizada num complexo, que toda emoção considerada negativa, ela está enraizada em uma situação de dor passada, a gente entende que essa situação que gera a ação, a emoção e o pensamento atual, ela na verdade nada mais é do que uma expressão de um trauma passado. Só que esse trauma passado, quando ele é olhado com olhares amorosos e carinhosos, a gente percebe que esse trauma nos formou e nos trouxe a ser quem a gente é hoje. E na hora que a gente olha para isso e entende que hoje a gente é parte daquilo que foi difícil e desafiador para mim, eu entendo que não existe bom e ruim. Eu entendo que dependendo do olhar e do momento que eu olho, aquela situação dura, desafiadora, cheia de sofrimento, ela se transformou em algo positivo. Então a gente entende que
atualmente isso é positivo, aquilo já foi negativo. Quando a gente está na neutralidade, a gente consegue entender que não existe bom e ruim, existe o que é, a verdade, o fato, o que aconteceu. E quando a gente tira esse peso de julgamento em cima de nós mesmos, é quando a gente consegue olhar para as nossas dores, para as nossas raivas, angústias, medos, vinganças, energias que têm cargas de julgamento em cima, e a gente consegue tirar essa carga de julgamento, a gente consegue ter compaixão por nós. Então, não é vitimismo no sentido de, como eu fui sofrida, meu Deus, como a vida é difícil, então eu vou me comer chocolate até amanhã porque eu preciso me recompensar pela minha dor difícil. Não é o vitimismo, é o contrário, é tipo, meu Deus, foi difícil, isso foi sofrido, isso está difícil. Tá bom, o que eu vou tirar daqui, né? Eu vou observar. E na hora que eu observo essa dor, essa questão, esse sofrimento, eu permito com que as respostas venham. Porque aí eu não tô buscando uma resposta, eu tô em silêncio observando, porque a resposta já tá, né? A resposta, ela tá dentro da gente, a gente já tem as respostas de tudo. Mas se a gente não silencia para ouvir, a gente não consegue ouvir, a gente fica no externo. E se a gente quer ter uma resposta do nosso coração, a gente precisa silenciar. A gente precisa ter a sutileza e o silêncio para ouvir a voz do coração. E a voz do coração, ela é tão alta quanto o barulho da batida do nosso coração. Ela é muito silenciosa. Então, se a gente não silencia, se a gente não para ver e ouvir, a gente passa batido. E a gente entra nesse ciclo automático, né? Que é essa roda sansárica que os hinduístas chamam, de repetir os nossos erros e repetir os nossos ciclos. Agora, se a gente faz o silêncio, o que é o silêncio? É esse parão na roda do automático. Eu paro essa roda e falo, tá, vamos olhar o que está se repetindo. Porque os ciclos, eles se repetem constantemente. A discussão, por exemplo, com uma pessoa sobre traição, a discussão com uma pessoa sobre rejeição, a discussão sobre escassez financeira, esse ciclo ele vai se repetir até ele ser olhado, até ele ser silenciado para ouvir as respostas internas, para que a gente possa ir evoluindo. E essa evolução ela é constante. A diferença é o salto que a gente dá em cada ciclo. Se a gente realmente se abre para silenciar e dar grandes saltos entre ciclos para ciclos, ou se a gente vai ignorando e dando mini saltos, né? Mas a evolução, ela é sempre constante, e esses ciclos, essas situações desafiadoras, elas se repetem até a gente olhar para elas. E olhar para elas é olhar com esse olhar neutro, olhar com esse olhar de não julgamento, de autocompaixão, de entender que somos todos humanos passando por esse processo de transição, de evolução, de olhar para essas questões que a gente não se orgulha, essas questões que nos doem, que nos machucam, e ter um silenciamento, né? E esse silenciamento é um observar do que eu penso, observar o que eu sinto e observar as minhas ações. E a partir desse silenciamento eu começo a ter as respostas. Por quê? Porque eu começo a acessar a voz do meu coração. Eu começo a acessar a voz da minha intuição. E nós, mulheres, somos extremamente intuitivas, né? A gente tem esse sexto sentido aguçado, apurado. E as respostas, quantas vezes, né, a gente não vira e fala assim, nossa, eu fiz aquilo, mas eu sabia que eu não devia ter feito. Ou eu sabia que aquilo ia acontecer. No fundo, a gente tem as respostas o tempo todo, para tudo. Só que a gente não silencia para ouvir, a gente não se abre para entender, a gente não sabe a comunicação sutil. E o que é, né, essa comunicação sutil? Essa comunicação sutil é a comunicação da voz do nosso sentir. Então, o nosso sentir, ele sempre está trazendo informações para a gente. E essas informações do nosso sentir, das nossas emoções, são informações sempre verdadeiras. Por quê? Porque é a informação pura, direto da fonte. A informação da nossa mente é a que está coligada e relacionada com as nossas crenças. Agora, as nossas emoções a gente precisa silenciar para ter a sabedoria de observar quais são as crenças que vêm das minhas emoções, que vêm direto da fonte, ou quais são as emoções que são geradas a partir das minhas crenças. Ou seja, já existe uma emoção ali direto da fonte, eu crio uma crença em cima daquela emoção, e em cima daquela crença eu vou gerar uma nova emoção. Né? Então a gente está sempre nesse borbulhar de emoções, até o momento que eu paro, silencio e observo. E esse observar, ele é desafiador, enquanto não aceitar que eu sou um humano falho,
né? Enquanto eu não aceitar que eu sou um humano em desenvolvimento, que eu sou um humano que sinto inveja, que sinto raiva, que sinto tristeza, que sinto angústia, que sinto medo, né? E aí, a partir do momento que a gente entende a amplitude dos nossos sentimentos e que todos eles vêm com essa proposta de ser um trampolim para a gente dar esses saltos desses ciclos e a gente começar a distanciar esses ciclos, ou seja, se eu tenho um ciclo desafiador que se repete a cada semana, se eu começar a observar ele, entender a raiz dele para conseguir aceitar, para conseguir transformar, eu vou conseguir espaçar ele para 1 mês, para 2 anos, para 3 anos, para 10 anos, até esse ciclo se dissolver, né, na minha história. Então é assim que a gente começa a entender e a dissolver esses ciclos, e dentro dos ciclos existem outros ciclos, e dentro do relacionamento 10 ciclos dentro, e são inúmeros esses ciclos. Mas o mais importante é a gente ter esse olhar neutro, entendendo que tudo que acontece na nossa vida não é nossa culpa, mas é nossa responsabilidade. Então, na hora que a gente se responsabiliza por todos os ciclos que a gente está vivendo atualmente, como parte da nossa responsabilidade, a gente consegue assumir a nossa responsabilidade também de observar e transformar. E a nossa voz do coração, a nossa sabedoria interior é o que vai dar o caminho, o passo a passo para que isso possa acontecer. Quando a gente se abre. E esse se abrir é de fato dentro de uma oração, dentro de uma meditação, dentro de um momento de conexão interna, né, que seja através da religião que for, mas esse momento de autoconexão que seja expresso em palavras, né? Eu quero me abrir, eu quero uma resposta, eu quero transformar esse ciclo, né? A gente precisa ter claro o que eu quero transformar, eu preciso ter claro aonde eu quero chegar, né? E se eu não tenho claro onde eu quero chegar, eu preciso pedir e solicitar clareza para onde eu quero chegar, né? Mas a gente precisa começar a desenvolver essa comunicação com a nossa sabedoria do coração. E essa comunicação com a nossa intuição e sabedoria do coração é a comunicação com o nosso sentir, a comunicação com o nosso silêncio, a comunicação com o não estar pensando algo. A sabedoria do coração, ela traz a informação completa, ela chega quase como um download, que você fala assim, é isso. Você não questiona, você não faz caminho, você não faz um percurso, né, para chegar nessa resposta. Então, a sabedoria do coração, ela é sutil, ela vem através de sonhos, ela vem através de pensamentos sutis, e ela sempre te faz bem. Ela sempre te traz uma sensação de conforto. Ela não te traz uma sensação de medo, né? Ela te traz uma sensação de o que precisa ser feito. Então, a sabedoria do coração, ela é a sabedoria que vai te fazer evoluir e vai te trazer os caminhos mais fluidos para chegar onde a gente precisa chegar. Mas para isso, a gente precisa se comunicar com essa sutileza, que é estar em contato, ouvindo e compreendendo os sinais que a vida dá, né? Então, como tem tudo que está dentro, está fora. Uma máxima, né, do hermetismo, que ele explica como que isso é uma lei universal e como tudo que está se refletindo fora, né, da nossa vida é um reflexo de dentro. Então, quando a gente está em observação e em silêncio na vida, a gente começa a perceber como tudo, o tempo todo, está nos enviando sinais de tudo e daquilo que está passando na nossa cabeça. Então, é muito interessante começar a perceber tudo o que acontece ao nosso redor e, enquanto está acontecendo, os sinais que a vida está mandando. Então, dentro desses sinais, a gente vai tendo todas as ferramentas e as chaves para ir entendendo tudo isso. Eu queria muito trazer esse tema do silêncio, porque a gente já está aí bem avançado, né, nas aulas, no grupo, e o silêncio, ele é a prática mais importante para a gente receber ideias, para a gente se conectar com o nosso coração e para a gente conseguir, de fato, começar a ter autonomia para desbloquear, né, a nossa criatividade. Então, o silêncio, ele deve ser praticado diariamente. E esse silêncio, o ideal, assim como meditação, é ficar 20 minutos em silêncio, em observação do nosso corpo, da nossa mente e das nossas emoções. E esses 20 minutos diários sem se mexer, né? Por quê? Porque quando você não se mexe, você só se observa, você vai começando a perceber a distinção que existe entre o seu corpo, a sua mente e sua emoção. Então, na hora que você está ali meditando, sentada, suas costas começam a doer, sua perna machuca, você começa a perceber que seu nariz está coçando, que a sua orelha está coçando, tudo começa a te incomodar, porque, na verdade, aquilo está querendo te tirar, né, da observação de si mesmo. Que é muito mais fácil para o corpo, para a mente te tirar dali, te dando vários incômodos,
do que ela de fato encarar tudo ali que ela precisa ver. Então, a prática ideal do silêncio é pelo menos 20 minutos todos os dias, logo ao acordar, antes de ligar celular, antes de qualquer coisa, e praticar o silêncio, praticar esses momentos de só observação, sem se mexer. Então, realmente ficar parado em observação. E aí que a mágica começa a acontecer, porque a gente começa a perceber que depois de um tempo, a perna que estava doendo você não sente mais, a emoção que estava incomodando ela começa a se dissolver, e aí você começa a entrar de fato no observador da sua vida, e todos os problemas mundanos vão ficando muito, muito menores e muito mais sutis. E aí a gente começa a se abrir para esse espaço que é a sabedoria do nosso coração, que contém todas as respostas. Mas para a gente chegar nesse lugar, a gente precisa primeiro aprender a silenciar e a controlar os nossos impulsos, né? Porque se a gente está ali meditando e começa a coçar a cabeça, começa a dizer, eu coço, e eu mexo, e eu não sei o quê, eu não estou em silêncio, né? Eu estou fazendo o quê? Com que a minha mente esteja comandando as minhas ações constantemente. E o processo é o quê? O contrário, que eu consiga dominar minha mente a ponto de estar coçando, tá doendo, tá escorrendo meu nariz, mas eu tenho controle sobre a minha ação. E o processo de meditação é esse, é inverter. Ao invés da minha mente comandar a minha vida, eu começar a trazer a sabedoria do meu coração para comandar, que é o quê? A sabedoria da minha essência, da minha verdade, do meu amor, a pureza do ser que existe em mim, a luz de cada um que existe em nós. Ou seja, todos nós somos luzes e em essência. Em cima dessa luz existem as nossas carcaças. Essas carcaças são os que fazem a gente agir no automático. Essa luz, essa pureza de ser que todos nós somos está por baixo dessas crenças. Então, a partir do momento que a gente está no automático, a gente está só vivendo a partir das nossas crenças. Quando a gente começa a abrir espaço para a nossa luz, a gente começa a ter ações mescladas, né? A gente, infelizmente, ainda não vai se iluminar, provavelmente, por agora. Mas a gente começa a mesclar a nossa luz com as nossas crenças e a gente começa a ter essa pureza de ser agindo para o externo, né? Agindo em prol de nós mesmos, ou seja, com esse amor para nós, e para o externo, ou seja, criando ambientes favoráveis para todos que estejam frequentando ao nosso lado, que estejam perto da gente, sendo influenciados de alguma maneira. Então a prática do silêncio, ela é fundamental, tá? Então eu desafio vocês a fazerem pelo menos 21 dias, 20 minutos por dia, logo ao acordar, a prática do silêncio. Então se mexe, se movimenta, senta num lugar tranquilo e silencioso, sem música, sem nada, e fica 20 minutos em silêncio. O ideal é começar com 20 minutos. Se vocês acharem muito, começa com 5 no primeiro dia, 10 no segundo dia, 15 e 20, e aí 21 dias consecutivos. Essa é a prática mais assertiva que tem de meditação. Depois de você fazer essa prática, você vai ver como esse caminho vai começar a encurtar. E aí você não vai mais precisar de 20 minutos. Em muito menos tempo, você já vai saber acessar estados alterados de consciência. Mas esse percurso dos 20 minutos em silêncio, ele é totalmente necessário para você começar a, por si só, aí começar a identificar o que é mente, o que é pensamento, o que é emoção e o que é sensação física. Porque muitas vezes você percebe que a dor, ela nem dói tanto assim, né? O incômodo no corpo, ele nem é tão incômodo assim. E aí você começa a perceber como a sua mente manipula as suas ações o tempo todo. E aí você começa a inverter o processo de deixar sua mente conduzir para começar a experienciar o que é o seu coração te conduzir, desde um lugar de calma, sabedoria e silêncio. Lembrando, veio angústia, veio raiva, veio medo, acolhe. Imagina que seu coração abre assim um portal, umas mãos assim, como se fosse a mão de mãe, e vocês que são mães, como se estivesse acolhendo um filho assim, e acolhe. E aí veio angústia, veio desespero, acolhe. Como se estivesse colocando toda a energia de amor que se coloca na hora de acolher uma criança, coloca nessa situação. Então, toda vez que estiver em silêncio e gerar incômodos, acolhe. Abre o coração e tem a sensação de acolher. E isso vai trazer para vocês autonomia de lidar com as questões difíceis, né? Então, tá difícil? Eu acolho a minha dor. Eu olho para minha dor e acolho. Tá doendo? Eu acolho. Eu me abraço. Eu me cuido, né? E trazer essa questão, esse útero maternal para dentro de nós mesmos, né? Porque a gente só vai conseguir meditar e olhar para tudo isso a partir do momento que a gente se acolhe. Porque se a gente olhar para as nossas sombras e se criticar e se julgar e se machucar,
aí sim vai ser um problema, porque aí a gente não vai conseguir nunca olhar e vai aumentar esses problemas. Agora, se a gente conseguir olhar para isso com um olhar neutro, com suavidade, com amorosidade, aí assim é quando a gente consegue transformar tudo isso, né? E aí a gente acolhe tudo isso e diz, tá, isso aqui não tá legal, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, como eu vou mudar isso, né? Mas a gente precisa ter autocompaixão, a gente precisa ter autoamor, a gente precisa não se julgar nem se criticar. Então, ai, tô vendo aqui que eu tô me chicoteando, tô me maltratando. Tá bom, não queria, mas eu tô com esse padrão. Como é que eu vou mudar isso? Eu acolho, né? Eu amo, eu tô vendo isso, tá tudo bem. E saí da meditação, fui pra cabeça lá pra China. Tá bom, acolho. Eu não sei, eu tô aprendendo, eu mesma, até hoje, com mais de 10, sei lá, quantos anos que eu medito, até hoje minha cabeça vai para o mundo da lua, eu falo, nossa, eu estava meditando, e volta. E o processo de meditar é esse, sabe? É sair do centro e voltar, sair do eixo e voltar. É entender que a vida vai sempre estar tirando a gente do eixo, mas é ter as ferramentas para poder voltar, né? E a meditação é uma ferramenta poderosíssima para isso, assim como o silêncio, né? Então, é dentro desse silêncio que as respostas vêm. Até que ponto eu tô sendo demasiado autocompassiva, né, comigo, até que ponto eu tô sendo extremamente exigente, aí eu acho que é uma questão realmente de autoconhecimento e de autoobservação, né? Se a gente, por exemplo, sabe que a gente pode fazer esporte, sei lá, correr 10 quilômetros, e aí todo dia eu acordo e falo, vou correr um só, né, por preguiça. Então, assim, você sabe que você pode ir mais, né? Você já correu 10 quilômetros por semana, sei lá. Então, você sabe que você pode mais. É um conhecimento seu sobre sua própria capacidade. Agora, eu realmente tô vivendo uma situação difícil. Tá, voltando para a realidade, o que é essa situação difícil? Quanto ela é difícil? Quanto que você consegue manejar essa dificuldade com as outras coisas que você precisa balancear, né? Então, eu acho que é autoconhecimento no sentido de saber os nossos limites, né? Até que ponto eu posso me doar, até que ponto eu posso fazer, até que ponto eu suporto essas mudanças, mas de um lugar compassivo, ou seja, sem ser negligente, né? Então, sem ser no nível da preguiça, no nível da vítima, mas desse lugar de alinhamento, ou seja, eu sei que eu preciso fazer isso, 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 porque é aonde eu quero chegar, né? Ah, hoje eu acordei com preguiça de fazer minha planilha de gastos. Tá, mas você precisa fazer, né? Por que você não consegue fazer? Porque tem algum fato que de fato te impeça de fazer isso ou é só preguiça, né? Ou é só vitimismo, ou é só alguma outra coisa. E aí, quando a gente volta para esse lugar de fatos, de realidade, de presença, de autoconhecimento, a gente vai saber, não, realmente, minha lista de prioridades hoje é A, B, C, D e E, e a planilha de gastos não é minha prioridade hoje. Então, hoje eu vou relevar porque eu preciso fazer A, B e C. Ou, não, a minha prioridade é me organizar financeiramente, então isso aqui vai subir. Ah, mas estou com preguiça, não quero ver, não quero olhar para esses gastos, né? O que está por trás de cada ação? O que está por trás da preguiça? A preguiça que eu tenho é porque eu não quero lidar com os meus gastos, a preguiça que eu tenho é porque eu não quero lidar com essa mudança que eu vou ter que fazer, ou porque eu não quero lidar com a realidade que isso causa, né? Aí a gente precisa destrinchar, a gente precisa começar a caçar a raiz, entender. Por isso que a meditação é tão importante, porque toda a ação que a gente tem, ela vem de uma raiz, né? Ela vem de um pensamento e de um sentimento anterior. Então a gente precisa entender da onde que tá vindo. Se a minha preguiça é da onde, né? A minha preguiça ela vem do quê? Da falta de vontade de fazer, ou daquilo não é importante para mim, ou não quero lidar com essa situação, né? Só que aí cada um vai ter que fazer essa busca interna, essa pesquisa interna. Mas a observação vai te fazer começar a ter acesso a essas respostas, que são as respostas que a gente precisa. Porque aí na hora que eu entendo, o nosso ser ele é muito inteligente. Quando a gente entende que toda ação tem uma reação e a gente não quer determinada reação, a gente para de fazer. A gente não é bobo, né? Então é assim que a criança aprende. Bateu lá o ratinho, pegou a ratoeira, ele vai parar de bater naquele botão. E a gente é igualzinho. Então, se a gente está vendo, quando a gente tem compreensão, né? Como as pessoas falam, ele se curou. O que é se curar? Ele teve uma compreensão total daquele ciclo
de como que aquele gatilho era gerado, como que aquela ação é gerada, qual era a consequência daquela ação, qual que era a emoção que viria depois. E aí ele tem uma decisão, ele observa, entende, fala assim, tá, a consequência disso está sendo essa. Eu não quero mais essa consequência. Qual vai ser a minha nova ação para a consequência ser diferente, né? Então a gente é esperta, a gente é inteligente, a gente está sempre evoluindo, né? Ainda que a gente pareça que não, mas é o que a gente falou, a gente pode dar micro saltos, a gente pode dar grandes saltos de evolução, dependendo do quanto a gente quer evoluir e da nossa capacidade, né, de sustentar todas essas mudanças, né? Mas só a gente vai conseguir observar e entender o meu limite, né? Se eu tô deixando de lado porque eu tô escondendo, ou se eu tô deixando de lado porque de fato a minha prioridade é outra, né? Então, por isso que o silêncio e a meditação ela é tão crucial, para ir na raiz da questão. E a raiz da questão de cada um é diferente, mas todas elas precisam ser acolhidas, amadas e transformadas. Porque é que nem um monstro. O monstrinho tá aqui. Se a gente não olha para ele, ele cresce, e cresce, e cresce, e cresce, e cresce. A partir do momento, o monstrinho, ele só quer amor, ele é mais rejeitado impossível. Ele só quer se sentir amado. É verdade. Na hora que você ama o monstrinho, qualquer monstrinho que seja, ele começa a diminuir fortemente, né? Por isso que eu digo, o amor, ele é a potência mais poderosa que tem, é a ferramenta de transformação mais poderosa que tem. Por isso que quando a gente está meditando e a gente está olhando para as nossas questões, não adianta a gente se julgar e a gente se chibatear, porque isso só vai aumentar o monstrinho. A partir do momento que a gente olha para todas essas questões e ama, e acolhe, tem compaixão por nós mesmos, né? No sentido de não tá legal, mas eu entendo, eu acolho, né? E aí a gente começa a transformar de fato. Isso é muito importante. Se vocês olharem assim, todos os terapeutas, todos os espiritualistas, todas as pessoas que falam em transformação de emoção, todos, não tem uma pessoa, pode mudar o método, o nome, desbloqueio criativo, método Ascenda, método de Theta Healing, qualquer método que tenha, é olhar para a questão, ir para a raiz e acolher, amar. Não tem como se curar e se transformar sem ir para a raiz da questão e amar. É o básico, assim, é o passo número 1. Por isso que eu bato tanto na tecla da autocompaixão, eu bato tanto na tecla do se acolher na dor, né? Não é fazer vitimismo, fazer problema, meu Deus, aos céus, à terra, como eu sou uma vítima, mas é acolher a sua dor, é validar a sua dor, porque a sua dor, ela tem potência de transformação, potência de saltos, né, de evolução. Então é isso, ter isso muito em mente, assim, e às vezes é difícil, às vezes a gente não consegue, mas a gente sabendo disso, né, a gente vai em direção a isso, sempre.